Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu espero que esteja tudo bem com você, que está nos acompanhando, seja pela tela do seu celular, pela tela da sua TV, seu smartphone. Nós estamos apenas separados de alguma forma, mas nós estamos unidos agora num só espírito. E eu oro para que esse momento agora da ministração da palavra, Deus fale ao seu coração e a palavra dele produza vida e poder. Ao passo que será ministrada, Deus venha fazer o que a palavra dele cumpre nos seus desígnios e propósitos. Estou muito feliz de estar com você. Vamos para a palavra do nosso Deus essa noite? Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer para Deus neste exato momento? Perguntas sinceras do tipo: Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, porque a pessoa que eu amo está enfrentando essa enfermidade? Ou porque ela foi tirada de mim? Deus, por que do meu casamento? Por que da minha família? Por que dessa crise que assola? Por que desses dissabores que nós enfrentamos diferente do que outras pessoas enfrentam? Parece que as coisas acontecem de mal a pior conosco e não está acontecendo com os outros. O que o Senhor pode me dizer, Deus? Por que de tudo isso? Quais são as perguntas que você tem para Deus? Não se sinta mal por causa dos seus porquês, pois a Bíblia está repleta de oração e lágrimas misturadas com porquê. Somente Jó, um homem que caminhou com Deus em meio ao sofrimento, e o livro de Jó retrata o sofrimento do homem e a soberania de Deus. Ele por 33 vezes orou ao Senhor dizendo: por que, Deus? E nós não vemos em nenhum momento Deus revoltado com a pergunta, dizendo: você sabe com quem está falando? Ou Deus nem um pouco preocupado, virando as costas e dizendo: se vira. Pelo contrário, nós vemos um Deus que participa e que está conosco em todos os momentos. Ele continua sendo bom, não apesar dos momentos difíceis que nós enfrentamos, mas através desses momentos, porque nestes momentos o nosso Deus está conosco caminhando. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, mas em meio ao seu sofrimento ele viu Deus caminhando com ele, e isso lhe foi suficiente. Você já reparou que os dias mais calmos e limpos são aqueles que são lavados por uma tempestade com trovões? Aquele dia que fica acinzentado, de repente se escurece tudo, e ele é sacudido pelo barulho de trovões, e está anunciando uma tempestade. Quando a tempestade passa, é aquela chuvarada, o dia fica tão calmo, quando parece que nada aconteceu, tão limpo que ele fica azul cintilante, e tão claro que ele anuncia algo esperançoso. A tempestade passou, e isso é o que importa. É exatamente sobre isso que eu gostaria de ministrar a palavra de Deus essa noite com vocês. Os discípulos de Jesus, eles enfrentaram momentos difíceis na caminhada. Nenhum desses momentos se comparou com a crucificação. Eles enfrentaram a crucificação, eles enfrentaram a agonia do silêncio de Jesus no sepulcro, eles enfrentaram o medo e o temor de ser perseguido por todos, porque eles eram as únicas testemunhas vivas de Jesus. Mas nada disso se comparou à recompensa da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou e venceu a morte, eles que estavam com medo, inseguros e cheios de dúvidas, foi tomado de alegria, de um gozo incomparável. Sabe por quê? Porque aquele que venceu a morte e ressuscitou, trouxe aos seus discípulos também a vitória. E se ele venceu, nós também podemos com ele vencer todo o mal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 16, Evangelho de Jesus, segundo nos escreve João, um discípulo de Jesus, capítulo 16. O texto nos diz assim:
são palavras de Jesus. E eu queria que você abrisse seu coração, porque essa palavra tem poder, e ao passo que nós falamos, ela nos transmite vida. Tenho-vos dito isso, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará tributar culto a Deus. Isso farão, porque não conhece o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora, vos recordeis do que eu vos tenho dito. Não vou agir desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque tenho-vos dito essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não suportais agora. Aí ele vai dizendo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido de mim, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que eles desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o exemplo que Jesus dá. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Aqui está a chave do texto. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tem me pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria vos seja completada. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tens amado e tem crido que eu vim da parte de Deus. Vim do mundo e entrei no mundo, todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora que falas claramente e não emprega nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que a hora e é já chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nosso Deus pela sua bendita, poderosa e viva palavra. Meus irmãos, eu quero falar sobre um assunto, e eu intitulo sobre naquele dia,
nada me perguntareis. Jesus sempre preparou os seus discípulos para os momentos difíceis. Tanto que nos 6 primeiros versículos do capítulo 16, ele está dizendo exatamente isso. Jesus começa dizendo: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. A expressão escandalizar quer dizer de uma maneira mais clara, desviar. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, antes, durante e depois a todos nós, que nós enfrentaríamos momentos difíceis na vida, mas nós não devíamos desviar por causa desses momentos, porque momentos difíceis fazem parte da caminhada de um discípulo. Sabe o que é mais interessante? Jesus está se referindo aqui à crucificação, o momento em que ele seria exposto ao madeiro da vergonha e morreria a nossa morte. E a partir de então os discípulos passariam dias complicados, tenebrosos. Só que a mensagem de Jesus não era somente para aquele momento que os discípulos estavam passando com a crucificação ou passariam, mas era para o momento que nós estamos vivendo hoje e para todos os momentos. Sabe por quê? Porque quando João, o evangelho que nós acabamos de ler, foi escrito, Jesus já estava junto ao Pai fazia 50 e poucos anos, ele já tinha ido embora. Então a crucificação já tinha passado 50 e poucos anos. Os discípulos estavam enfrentando outro momento. E sabe qual momento os discípulos estavam enfrentando? Eles estavam sofrendo perseguições cruéis e sangrentas. Eles estavam sendo jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões famintos estraçalharem eles como alimento e refeição. Se não bastasse, os sanguinários imperadores como César, Tirano e Nero e tantos outros perseguiam de maneira tão sanguessedenta os cristãos, que faziam deles, envolviam-lhes em piche e colocavam fogo neles para iluminar o jardim dos seus palácios. Era uma perseguição que eles iam até as casas e diziam aos pais: neguem a Cristo ou seus filhos morrem. E os pais viam seus filhos morrer, e muitos filhos também viam os pais morrer. Os cristãos estavam enfrentando dias tenebrosos, momentos tão difíceis, e muitos deles não negavam a Cristo e pagavam com a vida. Porém, outros muito desistiam de seguir a Jesus e estavam livres de toda essa perseguição. Jesus havia predito tudo isso, para que ninguém dissesse: eu não sabia que ia passar por isso ao me tornar cristão. Mas ele disse que nós passaríamos. Hoje, para nós, as perseguições e os momentos difíceis são totalmente diferentes. Pode ser o que você está enfrentando agora. Pode ser o seu casamento que não está bem. Pode ser essa crise que instala mundialmente. Portas de emprego se fechando. O seu ganha-pão. Uma doença. Uma crise emocional. As portas que se fecham. Um jovem planejando o seu futuro, um jovem vendo a sua família e o seu pai separando da sua mãe, uma crise que se instala. São exatamente esses momentos. Nós não temos mais esses tiranos imperadores dizendo: vocês vão negar a Cristo, estando passando todas as dificuldades, vocês vão negar a Cristo. Nós não temos mais ele, mas nós temos o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. E diante desses momentos difíceis, não sei se você, como eu, ele grita em nosso ouvido: mesmo assim, você ainda vai continuar sendo cristão? Será que vale a pena mesmo seguir a Jesus diante de todas essas situações? Todo momento difícil, ele gera dúvidas ou perguntas. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: e vós não me perguntais para onde eu vou? Eles estavam cheios de dúvidas, mas não tinham coragem de perguntar por que estavam com medo de perder Jesus. Eles não perguntavam algo a Jesus porque eles estavam morrendo de medo de Jesus ser tirado deles. E era exatamente isso que ia acontecer. Jesus ia ser tirado deles. As dúvidas diante das situações que nós enfrentamos, as crises multicoloridas que nós passamos, elas sempre geram
uma pergunta: e agora? O que vai acontecer comigo? E o que vai ser da minha vida a partir de então? Todo momento difícil gera pergunta, mas todo momento difícil também gera consequências. Olha o versículo 6, o que Jesus diz: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A expressão tenho-vos dito e a expressão tristeza, nesse relato de João 16 aparece diversas vezes. A expressão tenho-vos dito aparece 5 vezes, no versículo 1, 4, 7, 12 e 20. E a expressão tristeza aparece 4 vezes, no versículo 6, 20, 21 e 22. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Para cada tristeza que os discípulos sentiam, ele tinha uma resposta de paz e alegria. Para toda tristeza que você está sentindo, Jesus sempre tem algo a dizer. Tenha paz em mim, confie em mim, lance o seu problema ao meu cuidado, deixa eu te carregar, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu ser o seu Senhor. Os discípulos estavam tomados pela tristeza, mas Jesus dizia a eles: tenha paz, eu venci o mundo, e tenho-vos dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. Outra expressão que os discípulos foram tomados por tristeza está no versículo 16. Um pouco e não me vereis, outro pouco e ver-me-eis. Quando Jesus disse isso, começou uma perguntação entre os discípulos: o que vem a ser isso? O que ele quis dizer? Ao dizer um pouco, Jesus diz: até a crucificação vocês me verão, mas depois da crucificação, o outro pouco, vocês me verão só na ressurreição. 3 dias era apenas um pouco. Os discípulos não estavam entendendo o que via ser a isso. E Jesus está dizendo: apenas um pouco nós estaremos sendo separados. E quando eu for, eu enviarei o Consolador, nós não seremos nunca mais separados. Um parêntese: Jesus foi tirado dos discípulos depois, mas o Espírito foi enviado para eles. Jesus caminhou ao lado dos discípulos, mas agora Jesus caminha por meio dos seus discípulos, dentro deles. E Jesus está conosco agora, dentro de nós, pelo seu Espírito. Ao dizer um pouco, Jesus está dizendo: toda tristeza, ela é passageira, ela dura apenas um pouco, mas logo, vocês serão tomados de alegria. Mas mesmo a tristeza durando um pouco, o texto nos diz que ela produz choro e lamento. Olha o que ele diz no versículo 20: e eu vos digo isso, que chorareis e lamentareis. Ela produz choro e tristeza no nosso coração. Aí Jesus segue dando exemplo, comparando a vida do cristão e a vida do mundo. E ele dá o exemplo de uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho. E ele diz: a mulher, quando está prestes a dar à luz a um filho, ela sente dores, sofrimento, ela soa, ela chora. Mas daqui a pouco, toda essa dor, sofrimento e choro é substituído por uma alegria incomparável, um prazer indizível. Assim também é a nossa vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. Jesus disse no versículo 22, assim também vós agora estão tristes, como a mulher, mas a vossa tristeza redundará em glória, porque todo sofrimento é uma antecedência da glória. O caminho para a glorificação, ele é decrescente, é nós nos descermos, nos humilharmos para receber as bênçãos de Deus, as incomparáveis bênçãos de Deus. Jesus está contando tudo isso, porque ele percebeu que os seus discípulos queriam fazer perguntas a ele, e não faziam. Olha o versículo 19 que diz: percebendo Jesus que eles queriam interrogá-lo, e a resposta de Jesus é: indagais entre vós a respeito do que eu vos disse? Os discípulos estavam perguntando o que aconteceria com esse um pouco, e depois o que seria da vida deles sem Jesus, como tudo terminaria. E eles começaram a perguntar um ao outro, e eles não encontraram respostas. Sabe quando muitas vezes surgem problemas na nossa vida, os momentos difíceis e as tribulações, e nós começamos a perguntar um ao outro, ou a gente pergunta assim: por que isso acontece comigo? O que está acontecendo? E você tenta alcançar a resposta e encontrar algo, e você não encontra a resposta. E sabe qual é a lição? Tanto que Jesus disse aos seus discípulos, quanto para nós:
A lição é que nós nunca encontraremos resposta em nós mesmos, porque a resposta que eu e você precisamos, ela está em Jesus. E é aí que chega o versículo número 23, que diz: naquele dia, nada me perguntareis. Eu sei que nós temos tantas inseguranças, incertezas e perguntas sinceras que nós gostaríamos de fazer para Deus, mas como assim que de repente essas perguntas sumirão e elas desaparecerão como a neblina? E aquilo que eu e você queríamos perguntar, não poderemos? Que dia será esse que nós não perguntaremos nada? A resposta é: esse dia é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no dia da ressurreição, os discípulos viram aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre o mal, aquele que rasgou o inferno e nos trouxe a vida e a vida eterna. Então você perceberá que as respostas que você procura e precisa está em Cristo Jesus. Tanto que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. Agora me diga, qual é a sua pergunta a Deus? E eu te apresentarei a resposta na ressurreição. Por exemplo, o que é essa enfermidade que você está enfrentando? Se você não tiver a visão da ressurreição, você pode dizer: o que será de mim? Será que a vida vai acabar assim? Sem sentido? Isso vai me tragar, vai me destruir? Mas diante da ressurreição a resposta é: o que é essa enfermidade? Diante daquele que venceu a própria morte. Quando eu e você enfrentamos uma enfermidade, um mal, qual é o medo que eu e você temos? Da morte, do fim. De tudo acabar sem sentido e acabar do jeito que nós não havíamos planejado. Mas quando nós entendemos a ressurreição e confiamos em Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque nós estamos diante daquele que não venceu um câncer, não venceu um Covid-19, um coronavírus, não venceu uma enfermidade, não venceu uma certa crise, mas nós estamos diante daquele que venceu aquilo que nós mais temíamos, a morte. E por vencer a morte, Ele nos trouxe a vida. E Ele mesmo disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nem a morte pode produzir algo em nós. Como enfrentar uma enfermidade na nossa vida, ou na vida de alguém que nós amamos? No primeiro momento, certamente vai produzir tristeza, dores e consequências. Mas quando você confia em Jesus, o ressurreto, toda essa tristeza se transformará em uma alegria incomparável. Olha o que Jesus disse no versículo 22. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A verdadeira alegria não é acreditar numa vida sem problema, mas é confiar que em meio aos problemas, Deus está presente. O sofrimento pode ser insuportável, se você não ter a fé de que Deus está com você, e Ele é por você. Confie e convide Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Nada me perguntareis, disse Jesus. Você não conseguirá perguntar para Jesus, talvez, algo do tipo: mas por que eu perdi? Por que você não conseguirá perguntar porque você perdeu algo ou alguém para Jesus? Não entenda que eu estou sendo insensível ou cruel diante da dor, mas entenda o tamanho da resposta de Jesus.
Sabe por que nós não vamos conseguir? Porque você vai estar diante daquele que sofreu a maior de todas as perdas. Ele perdeu para nos salvar. Jesus, quem perdeu algo na história de verdade? Foi ele que deixou a glória no céu junto ao Pai para vir à terra. Foi ele que estava cercado de anjos, sendo glorificado dia e noite, e abriu mão e se vestiu de homem, e veio ao mundo sofrer as nossas dores, o maior sofrimento, e sentir na pele o que nós sentimos. Ele também morreu, e ele venceu a morte. E a nossa história não termina numa sepultura fria, porque se Jesus venceu, nós também vencemos. Então quem perdeu algo foi ele, eternamente. Você também não vai ser capaz de dizer perguntas do tipo: Senhor, eu sofri tanto e o Senhor sequer se importou, por quê? Porque quando você ver o ressurreto, você entenderá que ele sofreu o maior de todos os sofrimentos. Eu entendo que qualquer situação difícil, perda nesse mundo, seja um trauma, um abuso, uma crise, uma perda financeira, um divórcio, um luto, ou qualquer outra coisa nesse patamar, é dolorido, mas você vai encontrar em Cristo Jesus algo muito maior que ele passou. Ele sofreu. E sabe, a ressurreição paga a conta de qualquer coisa. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e a nossa fé. De maneira bem simples, sabe o que ele está dizendo? Se ele não houvesse ressuscitado e a vida dele tivesse terminado num sepulcro, como de todos terminam, o que valeria ter acreditado nele, seguido ele, ter passado por tudo isso, se o fim da nossa vida terminaria num sepulcro? Não haveria sentido nenhum, não haveria valor algum. Mas porque ele ressuscitou, não é vã, tem todo valor. Se Cristo ressuscitou, então tudo é possível. Então há uma esperança sublime. Se todo o sofrimento que Jesus passou não foi capaz de fazê-lo desistir de mim, de você, logo não haverá nada que pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada nos separará do amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus. Amém? Não há o que você possa falar, perguntar ou questionar do que viveu, enfrentou e passou, que a ressurreição não responda. Sabe por quê? Primeiro, porque Jesus se encarnou. Ele se fez um de nós. De alguma forma, eu e você poderíamos acusar a Deus de algo que Ele pede e Ele nunca viveu. Por exemplo, Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E se Ele nunca tivesse enfrentado uma cruz? Eu falei, de Deus, o Senhor não sabe o que é isso. Mas Ele tomou a minha e a sua cruz e seguiu para o Calvário e morreu nela. Então Ele se encarnou e morreu a nossa morte. Ele esteve na nossa pele, nos poupou do pior, mal, castigo e tragédia. Ele se fez um de nós. Segundo, Ele ressuscitou. Ao morrer, Ele perdoou os nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida, Ele sentiu na pele o que eu e você enfrentamos. Mas ao ressuscitar, Ele garantiu todas as bênçãos e recompensas. Aquilo que está escrito em Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas recompensas a Bíblia chama de galardão. E esses galardões são para aqueles que decidem viver e obedecer a Cristo. Se Cristo ressuscitou, existe uma recompensa bem maior, eterna, reservada para nós. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, 70 anos, 80, nós somos os mais miseráveis homens, nós estamos comendo as migalhas, porque existe um banquete preparado para aqueles que confiam em Deus por toda a eternidade. Existe uma recompensa que a ressurreição paga. Há uma promessa
da parte de Deus para aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. E ela está em Apocalipse 21, versículo 4, que diz bem assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Só pode limpar as lágrimas aquele que a sentiu escorrer pela face. Jesus chorou. Ele pode limpar a sua lágrima. Jesus também morreu. O texto diz: não haverá mais morte. Ele morreu. Ele sabe o que é estar no sepulcro. E ele venceu a morte. E o texto diz também que não haverá mais pranto, clamor, nem dor. O nosso Senhor Jesus enfrentou tudo isso, pranto, clamor e dor, no Getsêmani. E ele sabe o que é agonizar. Mas ele venceu. E nós podemos vencer com ele. Por essa razão, todas as perguntas são respondidas em Jesus, porque ele é a ressurreição e a vida. Se você puder adiantar a sua Bíblia em João 20, ali encontra a história de um discípulo de Jesus, Tomé. Tomé foi um discípulo dos 12 de Jesus, como todos os outros, como Pedro, como Tiago, como André, como João, como Judas, como os discípulos de Jesus. Ele também caminhou ao lado de Jesus. Ele também teve medo quando Jesus enfrentou o Getsêmani, e a guarda dos sumos sacerdotes foi ali buscar Jesus. E ele também fugiu para que se cumprisse. Quando o pastor foi ferido, as suas ovelhas dispersaram. Mas olha o que ele diz no versículo 25. Ao dizer vimos uns aos outros, o que Tomé respondeu? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé tinha dúvidas e perguntas sinceras para preencher o que ele estava procurando. Às vezes nós tratamos Tomé como discípulo descrente, mas nós não podemos fazer isso, porque ele caminhou ao lado do Senhor, ele estava ali até o final, ele seguiu a Jesus, mas ele precisava de ajuda para continuar crendo, ele precisava de provas, ele precisava de respostas para as perguntas que ele tem, como muitas vezes eu e você também temos perguntas e respostas, perguntas e dúvidas, e precisamos de respostas, e nem por isso nós somos descrentes do nosso Senhor Jesus, mas nós precisamos saber: Deus, isso faz sentido, Deus, o que o Senhor está querendo fazer, qual é a sua vontade, eu preciso crer, eu preciso de ajuda, até mesmo a fé, nós precisamos de ajuda do Senhor, porque a fé é um dom, e para crer nele, nós precisamos da ajuda dele, e foi exatamente isso. E quais eram as respostas que Tomé precisava? Ver o sinal nas suas mãos, e no lado do seu corpo. A partir do versículo 26 vai dizer que passaram 8 dias da ressurreição, os discípulos estavam reunidos numa sala, com medo de todos, fechado as janelas e as portas. De repente Jesus entra, ressurreto, e ao entrar, Jesus se põe no meio, chama Tomé, ao dizer a todo: paz seja convosco, diz: Tomé, vem e vê, toque aqui, nas minhas mãos e no meu lado. E logo Tomé tocou o dedo nas feridas, e também no lado, e olha qual é a resposta de Tomé, ele vai dizer bem assim, versículo 28, respondeu Tomé ao Senhor: Senhor meu e Deus meu. Tomé acreditou, Tomé tinha dúvidas e perguntas e questionamentos que somente a ressurreição, ao ver o Cristo ressurreto, foram todas sanadas e respondidas. Naquele dia então, Tomé, o homem que tinha dúvidas e perguntas, se calou, porque todas elas foram respondidas com a ressurreição. Essa história nos ensina algo muito além e importante para a nossa vida cristã. Quando Tomé viu e creu, o Senhor Jesus respondeu no versículo 29, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado o que não viu, mas creu. De uma forma bem simples, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que
eu e você não podemos ver e tocar em Jesus como Tomé viu e tocou, mas nós podemos crer na ressurreição. E a promessa de Jesus é que primeiro devemos crer para depois ver. Um dia, eu e você vamos ver Jesus como Tomé o viu, face a face. E se ainda existir alguma pergunta para nós, elas cairão como pedras caem da mão, diante daquele que fala, agora eu vou atacar. Mas ao ver, não pode ser. Mas enquanto isso nós podemos crer. E quando eu e você crermos em Jesus, como o ressurreto de Deus, na ressurreição dele, nós seremos preenchidos pela presença dele em nós. E podemos caminhar em meio aos sofrimentos, entendendo que a ressurreição explica e paga qualquer dívida. Eu quero concluir com vocês e deixar que Deus ministre ao seu coração agora. Jesus começa dizendo no versículo 1 desse capítulo 16, tenho-vos dito essas coisas, e ele encerra no versículo 33, tenho-vos dito estas coisas. Jesus começa dizendo do começo ao fim, uma mensagem, tudo isso eu tenho dito a vocês, para que tenhais paz em mim. O propósito de Jesus era predizer a eles o que ia acontecer, mas para eles não ficarem mal, pelo contrário, para eles se encherem da paz de Cristo, que excede todo entendimento. A última frase de Jesus no versículo 33 é, eu venci o mundo. Sabe por que naquele dia nada perguntaremos para o nosso Cristo ressurreto? Imagine comigo, os discípulos de Jesus acompanharam ele em todo momento, e estiveram principalmente ali vendo tudo que aconteceu nos seus momentos finais. Eles viram a prisão, o julgamento, os açoites, o caminho até o Calvário e a crucificação. Eles viram a pressão que Jesus sentiu no Getsêmani, a ponto dele suar sangue e pedir ao Pai para passar o cálice, porque sobre ele pesava o castigo da humanidade. É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os discípulos também viram a entrega voluntária de Jesus aos soldados, sumos sacerdotes, escoltados junto com Judas. Ele se entregou. Não foram os homens que foram pegar ele, porque quando aqueles homens foram pegá-lo, o texto diz lá em João 18 que eles caíram desfalecidos. Eles nunca seriam suficientemente fortes para prender Jesus, porque maior do que a força deles era o amor e a entrega de Jesus, e Jesus se entregou. E como uma ovelha muda, como o próprio profeta Isaías diz, ele foi para o matadouro. Ele não perguntou a Deus o porquê, porque diante de tudo aquilo havia um propósito. Para quê? Para que eu e você recebêssemos as respostas, a força e o poder que precisamos para enfrentar e viver uma vida com Deus. Os discípulos também viram a humilhação no caminho da crucificação até o Calvário. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, esbofeteado, a multidão sangue sedenta condenava ele. O corpo de Jesus na cruz, no madeiro, estava todo desfigurado, vergões, sangramentos, hematomas, não parecia mais o mesmo. Isaías diz que nós não vimos sequer formosura nele, mas ele foi moído. Ao passo que ele era moído, ele destilava o que há de mais doce, a vida e o perdão. Mas quando eles e Tomé estavam reunidos, quando Jesus se apresenta ressurreto, os discípulos lembravam da última cena do mestre, todo irreconhecido e desfigurado, mas agora vê ele entrando num corpo glorificado e perfeito. Ele diz, não pode ser o mesmo corpo, o mesmo homem. É por isso que Tomé quer tocar, para dizer, que ninguém me engane, se for ele eu gastarei a minha vida por ele. Apresente a razão da minha esperança, e a razão da minha e da sua esperança
é Cristo, como Paulo diz lá em Corinto: nada me propus a saber entre vós, ó Coríntios, a não ser a Cristo e esse crucificado. Ali está o crucificado, mas ele ao terceiro dia foi o ressuscitado. E ele, ao ser ressuscitado, nós olhamos para ele: que corpo é esse? Um corpo glorificado, um corpo novo. E nós dizemos: ali estão todas as respostas que eu procuro para as minhas perguntas. Se diante da ressurreição os próprios discípulos se emudeceram e se calaram, porque ali também está todas as respostas que eu e você precisamos. Ouça o que o Senhor Jesus disse: eu venci. O Senhor sabe o que eu estou passando? Não só sei. Eu passei pior. Sei do que você está passando, mas eu venci. E não importa o que aconteça, se você der as mãos a mim e confiar, no final nós passaremos juntos e venceremos qualquer situação. Você se sente frustrado e desanimado? Olhe para os cravos, olhe para o lado, olhe para Jesus. Jonathan Edward diz que nós devemos ser como uma criança pequena, insegura e frágil, que se agarra aos braços de Deus como um pai, e olha ali ao lado de Jesus a perfuração das suas mãos, e do seu lado dizendo: ali está a vida, é ali que jorra a minha vida, o perdão e a salvação. Você não se vê com forças para procurar uma saída, uma esperança? Onde você está procurando resposta? Jesus disse: eu venci, confie em mim. Nós podemos vencer. Jesus está dizendo que Ele venceu. Sabe a sua luta? Ela já tem um vitorioso. Não é você, é Jesus. Você não está confiando na vida de alguém que nós não sabemos quanto está o placar, quanto que está essa luta. Será que ele está vencendo esse round ou não? A luta já está vencida. Ele é o vitorioso. O nosso mestre é o vitorioso. E ele conclui na ressurreição: eu venci. Você pode até dizer: mas eu não consigo, eu não sou capaz, eu falhei, eu fracassei. A pergunta para você é: quem venceu o mundo? Você ou Jesus? Jesus. Então na sua fraqueza Ele se faz forte. Como Paulo disse: a tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Graça é confiar que diante de qualquer coisa tudo terminará bem. Aleluia. Essas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Onde está a paz? Em Jesus. Em mim, disse Jesus. Jesus é um lugar para eu e você viver, confiar e ser. Você não encontrará paz em nenhum outro lugar. Ele é o vitorioso, Ele é o autor da paz. E sabe, Ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós estamos diante de um mundo e nós não sabemos o que pode acontecer nesse mundo. E talvez a paz que o mundo pode nos dar é um calmante para você dormir. É algo para você ficar assim, não quer nem saber, deixa pegar fogo. Mas a paz de Jesus não é. A paz de Jesus é uma graça, um poder para você continuar caminhando, confiando que Ele está com você sob qualquer situação e circunstância. E no final Ele diz: vai terminar bem. Nós terminaremos bem, porque eu venci. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer a Jesus? Ele está te ouvindo agora. Diga a Ele. E eu queria ministrar uma oração ao seu coração. Se você está enfrentando uma enfermidade, que você seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Se você está enfrentando algum medo, um pânico, um pavor, uma síndrome, que tem tirado o seu sono, tem tirado a sua paz e tem arrancado a sua força, que agora a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha inundar o seu coração e a sua vida, com a presença do Espírito Santo. Que Deus te visite agora, aí na sua casa, onde você estiver, ouvindo e nos vendo, com a presença do Espírito Santo, ministrando gozo, alegria e paz,
para você entender que Ele está no controle de todas as coisas e com Ele nós podemos vencer. E que a palavra de Deus produza algo maravilhoso. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Deus abençoe você por ter estado conosco. Aproveite. Marque alguém, convide alguém, compartilhe essa mensagem. Ela continuará reverberando a voz de Deus nesses dias. Fique com Deus.